Shalom, shalom, queridos, graça e paz. Estou aqui para trazer aqui, um estudo sobre o nosso propósito de jejum de Daniel, né? E quero aqui trazer, algumas orientações sobre o nosso propósito do jejum de Daniel, aonde nós iremos iniciar esse jejum no dia 11, segunda-feira, ok? E nós vamos entrar nesse propósito com objetivo. Qual é o objetivo desse jejum de Daniel? Você sabia que o jejum de Daniel foi feito com o objetivo de entender, de compreender a vontade de Deus? Então, muitos têm orado, muitos têm buscado procurar saber a vontade de Deus. Só que Daniel aqui, ele nos traz um ensinamento poderoso, que é a forma mais acelerada, a forma que nós conseguimos resposta imediata, mais rápido, é através do jejum e da oração. Porque se você notar, muitas das vezes fazemos orações e orações, e muitas das vezes temos dificuldade de ter uma clareza. Mas tem algo também interessante quando nós fazemos o propósito de jejum, ok? Haverá uma batalha, haverá uma guerra. Por quê? Porque os tronos, eles entendem que a atitude de jejuar, a atitude de fazer um propósito de jejum em prol de uma resposta de Deus, os tronos, os principados, as potestades, as hostes malignas dos ares, elas sabem que a resposta está vindo. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão interferir, eles vão impedir dessa resposta chegar. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão bloquear a resposta. Eles vão bloquear a passagem dos anjos. E então é por isso que muitos acabam desistindo do jejum. Porque passam a jejuar, mas ficam desanimados porque não obtêm a resposta. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus deixou aqui um exemplo bíblico, tá? Um exemplo bíblico de quê? De que quando nós jejuamos, a resposta é tão imediata, mas os tronos se posicionam contra a nossa resposta. Então, eu quero que você entenda que tem muitas coisas na sua vida que já era para ter rompido, já era para ter chegado, já era para você ter acelerado muitas coisas na sua vida, mas surgiu um trono de um principado de atraso. Esse trono é um trono de um principado de atraso, ok? Ou seja, as resposta foi liberada, a mensagem foi liberada, a revelação foi liberada, o propósito foi liberado, as chaves foi liberada, o decreto de Deus na sua vida foi liberado, mas um trono se estabeleceu para atrasar essas respostas de Deus na sua vida. Então, o jejum de Daniel é um jejum que, se você vai até o fim,
se você é fiel até o fim, então você quebra as forças do espírito de atraso. Por isso que tem muitas pessoas que elas ficam angustiadas, elas ficam oprimidas, elas ficam deprimidas, questionando por que Deus não respondeu a oração dela, por que Deus não libertou a família dela, por que Deus não curou ela, por que Deus não abriu a porta que ela pediu, por que Deus não providenciou um milagre financeiro na vida dela. E a resposta é que Deus te ouviu, Deus te escutou, Deus recebeu tua oração, Deus recebeu teu jejum, mas um principado do atraso se estabeleceu para atrasar a resposta de Deus na tua vida. Então, pastor Ed, o que é que eu faço para derrubar esse principado do atraso? Como é que eu faço para destruir a força desse principado do atraso e a minha resposta chegar? A resposta para você é a existência no jejum. É você insistir no jejum. Então observa o seguinte: o Daniel fez um jejum de 21 dias, só no legumes, só na fruta, só na água, ok? E ele só parou, ele só entregou o jejum quando a resposta chegou. Então o que é que eu estou aqui trazendo para você? Eu estou aqui trazendo um desafio. Eu estou aqui trazendo um desafio para você da mentoria angelical. Eu estou aqui trazendo um desafio que nós vamos fazer um propósito de 21 dias, 3 semanas, só na fruta, no legume e na água. 3 semanas, 21 dias. Porém, nós só vamos entregar quando nós obter a resposta. Então observe, se você começou o seu jejum de Daniel, se você fez um propósito de jejum de Daniel, por um objetivo, ok? E você foi atendido no primeiro dia, não precisa você continuar o seu propósito de jejum, porque você foi respondido no primeiro dia, ok? Agora, se você quiser dar continuidade a concluir o ciclo de 21 dias para mais de Deus, para mais resposta de Deus, então você continuará o ciclo do jejum de 21 dias para mais de Deus. Agora, você começou o jejum 21 dias, passou 3 semanas jejuando e nada aconteceu. Não houve resposta. A porta não abriu. O milagre não aconteceu. A cura não aconteceu. A libertação de um parente não aconteceu. Algum dom que você quer não aconteceu ainda, não foi liberado. Uma unção não foi derramada sobre você durante esse período de 21 dias de jejum. O que é que você vai fazer? Você não vai parar. Você vai continuar jejuando, insistindo nesse jejum de Daniel, até Deus te responder. Por quê? Porque a partir do momento que você fez o jejum, Deus enviou a resposta no primeiro dia. Como Deus está liberando uma chave aqui, que Deus liberou a resposta no primeiro dia, mas o problema não foi Deus, o problema Deus respondeu. Deus aprovou o seu propósito, Deus aprovou a intenção do seu coração, mas um principado se levantou para atrasar a sua resposta. Então, como esse principado se levantou,
então ele vai ficar travando a sua resposta. E a única forma de você romper, quebrar, destruir as forças desse principado do atraso é você dar continuidade. Ok? É você dar continuidade ao jejum até romper, mas em oração e jejuando. Em oração e jejuando, ok? Então, observe aqui o que a palavra de Deus fala em Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3. Onde Daniel diz: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, ou seja, ele jejuava, mas ele se quebrantava na presença de Deus. Então tem muitas pessoas que elas fazem jejum, mas elas não procuram ter um espírito de quebrantamento diante de Deus. Elas fazem o jejum, mas elas não tiram tempo para orar, para se quebrantar na presença de Deus. Então o seu jejum, ele só vai ter força, o seu jejum só terá respaldo, ok? Quando você juntar o jejum e a oração. Então você tem que aprender a jejuar orando, se quebrantando na presença de Deus, buscando o Senhor, teu Deus. Você só vai dizer a Deus o que você quer. Você vai escrever o seu pedido. Só que você não vai ficar orando em cima do seu pedido. Você abriu o jejum em prol do seu pedido. Você entregou a Deus o seu pedido. Agora você vai jejuar mais com quebrantamento, buscando o Senhor, tendo comunhão com o Senhor, tendo um relacionamento com o Senhor. Você não vai usar o jejum para barganhar. Você vai usar o jejum em prol de mais intimidade, já que o seu pedido, a sua petição, o seu voto, você já fez. Você já escreveu o seu voto. Você já apresentou o seu voto. Você já apresentou o seu pedido. Então, como você já apresentou o seu pedido a Deus, então Deus já sabe o que você precisa. Agora, em vez de você ficar com uma oração repetitiva, pedindo a mesma coisa, você vai crer que Deus recebeu o seu pedido, seu voto, e você vai aproveitar esses 21 dias para estar em quebrantamento, orando, glorificando, se arrependendo das suas falhas, dos seus pecados, da dureza do seu coração. E aí você vai se relacionando com o Senhor. E nesse relacionamento com o Senhor, se tiver um espírito do atraso, se tiver um trono do atraso, se tiver um principado do atraso, impedindo do teu milagre, da tua resposta chegar até você, da resposta de Deus chegar até você, então você, na insistência, na adoração, na busca, fará Deus liberar Miguel, tá? Para destronar toda a força desse trono do atraso. Por quê? Porque Deus estará vendo e ouvindo o seu clamor, vendo e ouvindo o seu gemido, que você não saiu do seu momento de oração. Por isso a importância de você, na hora de orar, ter sempre uma hora específica para permanecer naquele mesmo horário, orando, sem estar na correria de tempo e trocando turnos de horários, ok? Para que você possa ficar conhecido naquele horário, ok? Perante os anjos do Senhor e perante o Senhor, que você está sendo fiel naquele horário todos os dias, tá? Do seu propósito de jejum, para que Deus possa
saber, ok, que você não está quebrando o seu propósito de oração. Por quê? Porque assim como você tem um propósito de jejum, que você está cumprindo 21 dias, você precisa ter o seu propósito de oração naquele horário, para que crie uma rotina. Quando se cria uma rotina, então se cria uma força, uma persistência, uma insistência naquele mesmo horário. Então Deus, ele vai, ok? Ele vai poder ali te responder e reconhecer o seu propósito naquele horário perante ele. Amém? Então Daniel aqui, Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3, a palavra dele vai dizer: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, ok? Jejuando e se quebrantando perante Deus. Não comi nada saboroso, ou seja, vai vir a tentação, pessoal. Vai vir a tentação de você querer parar o seu jejum de legumes. Vai vir a tentação de você querer parar o seu jejum de frutas, ok? Para querer desejar comidas saborosas. Então, você tem que entender que, como Daniel aqui tomou uma decisão de não comer nenhuma comida saborosa em prol de uma resposta imediata. Ele estava tão aflito, ele estava tão angustiado, que Daniel queria uma resposta imediata. Por isso que ele decidiu tirar do cardápio dele todas as comidas saborosas em prol de jejuar só na água, jejuar nos legumes e jejuar na fruta, para que Deus viesse responder Daniel o mais rápido possível. E ele fala que não comeu comida saborosa, nem carne, e nem vinho, e nem provei, ok? Ele nem provou, ok? Então ele não caiu na tentação de colocar algo na boca e dizer: bicho, eu esqueci que eu estou jejuando. Não, ele estava decidido. Ele estava decidido manter o propósito dele, porque era tudo ou era tudo. Com ele era tudo ou era tudo. Ele queria uma resposta imediata, ele sabia que Deus ia responder. Então, se você faz o jejum e na primeira semana fica passando mal, com aqueles pensamentos: não, eu quero uma comida gostosa, eu quero uma comida boa, eu quero. Aí você fica o quê? Você fica aceitando ser manipulada por demônios para não deixar você romper. Então, esse espírito do atraso, que está atrasando as suas finanças, que está atrasando a sua cura, que está atrasando o seu ministério, que está atrasando a libertação do seu familiar, ele jamais quer sair da sua vida. Esse espírito jamais quer sair da sua vida. Então é óbvio que esse espírito do atraso vai lutar com toda a força dele para que você deseje comida saborosa, para que você deseje carne, para que você deseje quebrar o propósito de jejum de Daniel. Ok? Então lembramos que Daniel, ele manteve seu jejum de 21 dias porque precisava de uma resposta. Ele entendeu que a única maneira de fazer uma mudança radical em sua vida era através do jejum e da oração. Então Daniel entende, Daniel compreende que para ele ter uma resposta, para ele mudar, ele tinha que fazer algo que ele nunca fez na vida dele. Então, para Daniel receber algo da parte de Deus que nunca aconteceu na vida dele, ele tinha que fazer algo que ele nunca fez para receber aquilo que ele nunca teve. Então, se você quer algo que você nunca teve, se você quer uma resposta, você tem que se desafiar, ok? Você tem que se desafiar.
Porque esse espírito do atraso, né? Ele é um principado que ele bloqueia anos e anos. É anos e anos. Se você observar, é anos e anos você na mesma peleja. É anos e anos a sua família no mesmo sofrimento. É anos e anos suas finanças na mesma situação e não muda, não muda, não muda. Então, o que está por trás de tudo isso? O espírito do atraso. Você tem que tirar esse espírito do atraso para que o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor abra o portal do tempo e acelere o teu tempo, aliando o teu relógio ao relógio de Deus. Existe um anjo do tempo que ele alinha o teu relógio ao relógio de Deus. Você sabia que esse espírito do atraso, ele atrasou os ponteiros do teu tempo? Você sabia que esse espírito do atraso, ele atacou o teu tempo de uma forma que ele congelou o teu tempo e tu não sai? Tu não sai do mesmo ciclo, é anos e anos no mesmo ciclo e não tem mudança. Por mais que você lute, por mais que você se esforce, por mais que você faça, as coisas, elas não aceleram. Elas não mudam. Pelo contrário, parece que você está andando igual caranguejo para trás. Porque existe um demônio chamado demônio do atraso. E ele está atrasando as promessas de Deus na sua vida. Ele está atrasando o seu ministério. O seu ministério já era para ter rompido. O seu ministério já era para ter prosperado. O seu ministério já era para estar em uma expansão. Mas esse espírito do atraso, ele congelou o teu tempo. Ele atrasou o teu tempo para que você não esteja alinhado ao tempo de Deus. Para que você não esteja alinhado. Se você for ler a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia uma passagem no qual a palavra do Senhor vai falar que o profeta chegou a um rei e disse que ele ia ser curado. E aí o profeta perguntou qual seria o sinal. O rei perguntou qual seria o sinal que o profeta daria para ele saber que ia se cumprir aquela profecia. Então, o profeta, ele falou o quê? O profeta Isaías falou o quê para o rei Ezequias? Ele falou que ia, adiantar o ponteiro do tempo. Então, o rei Ezequias achou muito fácil, Achou muito fácil isso acontecer, Adiantar o ponteiro do tempo. Então, o que foi que o rei falou, Aí vem a parte que o rei Ezequias, ele falou o seguinte, perguntando ao profeta Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que eu subirei à casa do Senhor no terceiro dia? E o sinal que Isaías deu foi fazer a sombra do relógio de sol,
voltar 10 graus atrás como prova de que Deus ia cumprir a promessa. Então está lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 8 ao 11. O rei diz assim: então eu quero que você atrase 10 graus o ponteiro, para eu saber que eu serei curado através dessa sua profecia, e no terceiro dia que eu for curado, eu vou subir à casa do Senhor, vou entrar no templo do Senhor para agradecer. Então você vê aqui nessa passagem de 2 Reis, capítulo 20, versículo 8, que você leia, e versículo 11, você vai entender que é possível atrasar o tempo ou adiantar o tempo. Porque, biblicamente, Deus está registrando aqui que é possível adiantar o teu tempo, ou seja, acelerar as coisas de Deus na tua vida. Mas também o inimigo pode aproveitar essa passagem, porque a Bíblia diz que o diabo imita as coisas de Deus. Ele não tem poder de criar, ele imita as coisas de Deus. Então o que é que o diabo vai querer fazer na sua vida? Ele vai querer atrasar o tempo, o seu tempo, para que você não consiga se alinhar ao tempo de Deus, para que Deus não consiga cumprir as promessas dele na tua vida. É como se você está sempre atrasado naquele horário que Deus quer liberar a sua bênção. Você sabia que já houve várias revelações de homens e mulheres de Deus que trabalham com ministérios angelicais, que eles receberam uma revelação que tem anjos que descem no culto para entregar a bênção do povo, e quando o anjo chega, que não encontra você naquele horário, ele volta com a bênção. Você acha por que há uma luta, uma peleja para a pessoa chegar num horário no culto? Por que tem uma luta, uma peleja, uma dificuldade? Porque o inimigo sabe que os anjos, eles são pontuais. Eles vão estar naquele horário que Deus liberou eles para entregar a bênção, naquele horário para aquela pessoa que Deus está chamando ela, para aquele culto que terá resposta para ela. Só que naquele culto que tem a resposta para ela, começa a acontecer várias situações. Ela procura a roupa que não se sente bem, e ela fica perdendo tempo. Ela perde uma meia, ela perde uma sandália, ela perde alguma coisa para atrasar o tempo dela. Justamente vem os pensamentos que, tu está atrasada, não vá hoje. Tu já está atrasada, não adianta ir hoje. Mas os anjos sabem o horário que vai entregar. Tem o anjo que chega no final do culto para entregar a bênção para aquela pessoa. Tem um anjo que chega no começo do culto para entregar a bênção naquele horário do começo do culto. E tem anjos que chegam no meio do culto para entregar naquele horário do meio do culto. Ok? Então, muitas das vezes acontece essa batalha espiritual do espírito do atraso para querer voltar o tempo
para que você não consiga chegar ao tempo determinado de Deus para liberar sobre a sua vida a resposta. Então você vai ver que a única forma, a única maneira de você conseguir alinhar o seu tempo, ok? Alinhar o seu tempo é esse relógio aqui, é uma profecia que se cumpriu, tá? Para você ver que é autêntico o que eu estou falando. Esse relógio, Deus falou comigo uns 2 meses antes de eu receber esse relógio, que eu estava aqui estudando. E o Espírito Santo falou comigo, escreve. E eu peguei e escrevi. Por isso que eu sempre ensino a importância de escrever tudo que vem na mente como revelação, sonhos, visões e etc, profecias. Anotar tudo. Então eu estava lendo e o Espírito Santo disse assim, ó, eu estou liberando um anjo do tempo. Esse anjo vai trabalhar contigo para tu alinhar o tempo do meu povo ao meu tempo. E como sinal, eu vou confirmar usando uma pessoa para te presentear com um relógio. Então, quando eu usar alguém para te presentear com um relógio, eu estarei confirmando esse anjo no teu ministério. O anjo do tempo. O anjo ministro do tempo. Aonde você terá a autoridade de abrir o portal do tempo para liberar o anjo, ministro do tempo, para alinhar o relógio dela. Se o relógio dela estiver congelado, você vai alinhar o tempo dela, mandar o anjo restaurar o tempo dela. Se o tempo dela estiver atrasado, você vai mandar o anjo alinhar os ponteiros ao ponteiro do meu tempo, ok? E se ela estiver acelerada, ok? Se ela estiver adiantada na minha frente, você vai pedir o anjo, ok? O ministro do tempo, para voltar ao tempo dela, ao ponteiro exato do tempo de Deus. Que você sabia que tem pessoas que elas passam da vontade de Deus, elas passam da frente de Deus. E elas precisam voltar para se alinhar à vontade de Deus. Porque elas querem que as coisas aconteçam no tempo dela, que elas passam da frente de Deus. Elas passam por cima da vontade de Deus. Então elas precisam ser alinhadas no tempo. Então o propósito de Daniel é para quebrar a força desse espírito do atraso, para que o seu tempo seja restaurado, alinhado, ok? Ao tempo de Deus, ao tempo de Deus. E aonde nesse propósito de jejum de Daniel, eu estarei, ok? Orando nas madrugadas para todos que entrarem nesse jejum comigo, ok? Para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam, ok? E tudo que tiver atrasado, lembra lá em Joel capítulo 1 até o capítulo 2 que o Senhor restaurará o tempo perdido? É profético, irmão. É profético. Então, para você viver, você precisa entrar debaixo desse decreto do jejum e da oração do propósito de Daniel comigo, ok? Para que o seu ministério avance, para que você desenvolva, para que os dons sejam liberados, para que tudo que você, ok?
não recebeu, você possa receber com juros, correções monetárias, alinhado com o tempo de Deus. Ok? Então, esse é o nosso propósito do jejum, que nós estaremos dando início agora no dia 11/5, ok? A partir de segunda-feira, pela manhã, assim que você já acordar, você já vai acordar no intuito de jejuar. E aí eu estarei depois dando continuidade aqui aos ensinamentos, aonde nós, vamos abordar mais coisas dentro desse jejum de Daniel. Então fica atento aí no canal, ok? Você que não é inscrito, dá força aí, se inscreva, dá um joinha e sempre dê um comentário, glória a Deus, amém, ok? Para quê? Para que Deus possa nos abençoar nesse propósito, em nome de Jesus. Demais informações, você vá no meu WhatsApp, entre no meu privado e fale comigo lá, porque eu vou explicar, e tirar mais dúvidas, ok? Então, quero orar aqui em nome de Jesus, para que Deus venha te abençoar pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar todos que estão assistindo, e todos, meu Deus, venham desejar, em nome de Jesus, quebrar as forças do espírito do atraso, tirar o espírito do atraso da vida dele, para que os enxus venham cair, enxu do tempo venha cair, que o enxu do tempo que está prendendo a vida dela, que está amarrando a vida dela, que está prendendo, Senhor, Pai, a resposta na vida dela, que esse enxu do tempo venha ser destruído, venha ser expulso, venha ser arrancado através do jejum e da oração. Pai, tua palavra diz que tem casta, tem legião, tem demônios que só vai sair através do propósito de jejum e oração. Então, Pai, eu já quero pedir, solicitar os teus anjos para, meu Deus, no início desse jejum, já se posicionarem para amarrar o enxu do tempo, para amarrar todos os demônios, meu Deus, que atrapalha o nosso tempo, que atrasa o nosso tempo, que coloca ansiedade para, meu Deus, colocar nós na frente ou em cima da tua vontade. Pai, nós não queremos passar da tua frente. Nós não queremos colocar a carroça na frente dos bois, como diz, Senhor, o ditado popular. Mas nós queremos se submeter debaixo da mão potente de Deus, para que no seu tempo oportuno o Senhor exalte cada um de nós com a vitória em nome de Jesus. E eu quero, durante esse período de jejum, meu Pai, solicitar a ajuda do ministro do tempo, Pai. O anjo ministro do tempo, que venha abrir o portal para receber esta pessoa. O Senhor vai dar a ela visão, como está o relógio dela, se o relógio dela está atrasado, se o relógio dela está ferrujado, se o relógio dela está acelerado demais, que não tem controle. Pai, o Senhor vai revelar muitas coisas sobre o tempo dela nesse jejum. Então, Senhor, Pai, assim que revelar, que ela passar para mim, eu vou orar com ela, pedindo o anjo para consertar o relógio dela, pedindo o ministro do tempo para consertar na sala do tempo o relógio dela, meu Deus, e alinhar os ponteiros ao ponteiro de Deus. A vida dela vai fluir no tempo do Senhor, na hora do Senhor, nos segundos do Senhor, como Tiago diz, que Deus nunca chega adiantado e nem chega atrasado, ele chega no seu tempo para responder. Então eu quero, em nome de Jesus, declarar que esse jejum de Daniel, meu Deus,
vai destravar muitas coisas na vida dela. Vai alinhar muitas coisas na vida dela. E ela terá um tempo de resposta que ela nunca teve. Em nome de Jesus. Motiva ela, Espírito Santo. Dá coragem a ela, Espírito Santo. Unge ela para entrar nesse jejum. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebe, se Deus mexeu com você, ou você teve alguma visão aí, ó, bote aí nos comentários. Se inscreva aí, você que não é inscrito. Dê um joinha aí para fortalecer o nosso canal. Em nome de Jesus. Amém.